Escorpião, seja muito bem-vindo ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os meus queridos escorpianos para o mês de julho. É uma leitura que tem bastante coisa, né? Bastante informação. Caso não ressoe totalmente contigo, volte aqui mais pra frente, porque pode sim ressoar contigo, tá bom? É uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar exatamente contigo, então coloque apenas o que ressoar na tua energia, certo? Dá uma olhada também na tua lua, no teu ascendente. Essas leituras, elas complementam a tua situação aí, tá bom? Te ajudam. Vamos começar com arcanos maiores apenas e vendo aí o coração da tua leitura, né? Para julho, o que nós temos aqui como coração da leitura de Escorpião. Bora lá, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Escorpião, a justiça, olha aí. Vai ser um mês de equilíbrio, né? Um mês onde as coisas tendem a caminhar ou a necessidade de caminhar aí no meio termo, né? A justiça, ela é imparcial, ela não pende para um lado nem para o outro. Então as suas decisões, né, elas precisam, mundo no fundo do maço. As tuas decisões, elas precisam ser coerentes, elas precisam ser claras, objetivas, né? Então, se tu, por exemplo, precisa tomar uma decisão e tu não tem certeza do que tu vai fazer, a resposta já é não, né? Basicamente isso. É um mês onde provavelmente existirá também para algumas pessoas a justiça divina aqui, né, tomando conta da vida de algumas pessoas, porque tem a carta do mundo. Então é como a gente entrou não é que entrou um negócio. Sabe quando parece um terçol, alguma coisa assim no olho? Tá me incomodando muito, tá me coçando. É como se agora nesse mês tu conseguisse virar uma página ou concluir uma etapa ou finalizar alguma coisa, e isso será justo, isso vem com justiça, isso vem com verdade, isso vem por merecimento, tá? Então para algumas pessoas a história é muito maior do que propriamente uma escolha, mas sim algo que vem para completar, para finalizar, mas é algo que vem com justiça, com verdade, com honestidade. Vai ser um mês muito bonito, tá? Um mês muito bonito mesmo. Algumas pessoas aqui conseguem, né, resolver e concluir alguma coisa. Me parece aqui que vocês vão estar com uma intuição muito aguçada, tá? Vocês vão estar mais perceptivos a algumas coisas, e essas coisas, a tendência é que vocês levem sempre para algo que é mais equilibrado. Então vocês fazem essas escolhas com muito mais condizentes com a verdade de vocês, com o que é justo para vocês também, tá? Bom, vamos continuar. Vamos ver aqui para onde que julho o direcionamento, né, de Escorpião, né, para julho, para onde julho leva Escorpião, né? A pergunta é basicamente essa. Vai ser um mês muito bonito, tá? Um mês aqui de finalizações de coisas kármicas também para algumas pessoas. Por isso que eu disse que para algumas pessoas a situação é um pouco mais profunda do que meros acontecimentos, tá? Direcionamento, 7 de copas, e olha aí, essa carta aqui caiu na mesma posição para Virgem. Caso tu tenha Virgem no mapa, dá uma olhada lá. Então assim, é um mês de fazer escolhas, basicamente, né? 7 de copas tá falando sobre isso. Eu não sei por que eu tinha falado escolhas aqui, eu acho que eu já tava meio que sentindo. Então assim, tudo que tu for escolher esse mês, tu precisa resolver, que tu precisa escolher, que tu não necessariamente escolha pelo lado da ilusão, das coisas mais fáceis, das coisas mais reluzentes, né? Aquele negócio, né? Nem tudo que brilha é ouro, tá entendendo? Então, nem sempre
aquilo que te chama muito atenção é o que pode estar alinhado com a tua energia. Então, cuidado com isso aqui. Eu vou tirar esclarecimento para a gente entender. Bom, dá para ver aqui que existe um certo... Lembra quando eu falei que tudo aquilo que tu for escolher, se tu não sabe o que escolher, a resposta é não? Parece que eu já estava, né, intuindo essa carta chegar na mesa, né? E aquela sincronicidade que eu tenho com o Escorpião, que eu não sei nem explicar o porquê, mas enfim. Agora, se tu for o escolhido, a escolhida aqui, né? Depende da situação. A tendência é que as coisas sejam justas para ti. Por exemplo, olha aí a carta da morte. Eu disse que tinha uma finalização, não disse? Por exemplo, se tu for fazer passar por um processo seletivo, entendeu? De emprego, de colocação, enfim, disputar um cargo, uma coisa nesse sentido. Olha a estrela aqui. Que leitura, hein, Escorpião? Olha o mundo aqui. Gente, sério, fazer jogo para Escorpião é me desafiar muito, né? 2 vezes o mundo aqui. O que vocês acham disso? Uma das melhores cartas no tarô. Para mim, tá? A melhor carta é a estrela. Mas cada um tem a sua opinião. Cada um se identifica com cada carta. Mas o mundo, para mim, é a segunda carta melhor do tarô. Não sei, eu tenho várias opiniões, tá? Então, aqui tem uma carta muito bonita também. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá, porque Escorpião é aquele negócio, né? O que acontece aqui? Direcionamento, tá? Existe uma finalização, ponto. Ok? E aí, para algumas pessoas, tu finaliza, tu sai de uma situação bem difícil, desafiadora, dolorosa, sofrida, entendeu? Desgaste, acaba isso esse mês. Tu vai ter a opção de escolha. E aí, cuidado para que tu não caia em ilusões, em teias de ilusões. Por isto que a justiça veio aqui. Por que a justiça veio aqui como arcano maior do teu mês, como coração da leitura? Porque quanto mais tu te ilude com alguma coisa, mais é difícil, talvez, para te concluir uma situação. E a justiça, ela traz a racionalidade, ela traz a história muito como ela é, sem fantasias. Então, olhar a história como é, sem inventar, sem imaginar, sem trazer expectativas, nada disso. É olhar a verdade nua e crua, tá? Então, para algumas pessoas, existe a finalização e por trás disso mantenha a tua esperança, porque as coisas vão se resolver. Algumas pessoas já nem estão acreditando que isso vai se finalizar. Tá? E por isso que vem a estrela aqui. Para outras pessoas, essa estrela, ela vem trazendo uma questão de cura para um sofrimento, tá? E para um outro grupo ainda, tem muitas mensagens aqui, tá, gente? Para um outro grupo, existe aqui uma questão de... Me parece que algumas pessoas recebendo uma bênção, recebendo alguma coisa porque não perderam as esperanças e me parece aqui que que alguma coisa ganha uma proporção maior do que é. A estrela, ela fala de fama, ela fala de brilho, ela fala de realização de sonhos. E o mundo, se a gente for falar, tem 2 vezes o mundo aqui, né? A gente não vai falar só sobre finalizações, mas a gente pode falar que isso ganha proporções muito gigantescas. Entende? Uma fama mundial, entende? Uma fama no teu estado, entende? É uma coisa maior do que tu imaginava. Então, me parece que algumas pessoas aqui são notadas de alguma forma. E aí, cada um vai depender de alguma coisa. E eu fico falando sobre várias coisas, porque como a leitura coletiva, eu quero contemplar o máximo de pessoas possível, né?
Então é isso, né? Claro que quando a gente abre uma leitura particular é outra história, é outra conversa, daí é outra, é outra história. Mas aqui dá para ver que existe a conclusão, tá, de algo muito significativo e muito importante para ti, vindo na tua direção. Só cuidado com as escolhas que tu vai fazer. Se tu for a pessoa que vai ser escolhida, tu é o escolhido, a escolhida, a tendência é que essa seleção, independente do que for, seja justa e verdadeira contigo, porque o teu brilho pessoal vai falar por si só, entende? Bom, gente, vamos tocar o barco aqui, porque senão eu fico falando, só com isso aqui dá para ficar falando muito, muito tempo aqui, tá? Vamos lá. Qual é o ponto de atenção aqui para Escorpião? Eu vou pegar só a primeira, tá? As de paus, o impulso. Entendeu? Então, assim, tomar decisões por impulso não é a melhor escolha. Escolher por impulso também não é a melhor escolha. Entendeu? Então, cuidado aqui para que o impulso, a explosão do momento não te desvirtue do teu propósito de vida, porque afinal de contas nós estamos falando aqui também sobre propósitos de vida, sobre sonhos, a carta da estrela. Esse impulso, vamos clarificar, ele pode te desvirtuar e te impedir a finalização disso aqui, tá? Clarifica para mim isso aqui. Ó, o cavaleiro de paus, mais um elemento fogo aqui, que fala de movimento, tá? E o pendurado, que é uma carta que fala de estagnação, de stand-by. Então aqui nós temos duas cartas de transformação em movimento e aqui nós temos uma carta de stand-by, ou seja, nós temos um contraponto, né, 50-50 aqui, vamos falar mais ou menos assim. E aí, por que sai a justiça? Porque a justiça traz o equilíbrio, uma balança. Então, se a gente está falando 50-50 aqui, o teu ponto desse mês é o equilíbrio. Não é nem ficar parado em stand-by e nem agir por impulso com qualquer atitude. A atitude, ela tem que ser pensada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser analisada. Tá entendendo? Difícil, né? Escorpião, vocês chegam antes do negócio acontecer, né? Vocês assim, ó, são muito não afobados. Intensos é a palavra, né? Intenso, né? Esse as de paus é intensidade propriamente dita. Se não for para pegar fogo, nem vem, entendeu? Se não for para ter emoção, a coisa nem vai acontecer. Então é mais ou menos isso, tá? Então stand-by, paradeira, coisas meio mornas, não é meia praia de Escorpião. Mas agora tu vai ter que segurar isso aqui, que é um cavalo alado. Isso aqui é difícil de ser domado, né? O cavaleiro de paus, né? Ele vem com esse movimento muito acentuado. O cavaleiro de paus, a batida do coração fala mais alto, né? Ele é muito, né? Ele é muito intenso. Então, isso aqui precisa ter um contraponto, tá bom, gente? Claro que por que vem todo esse movimento? Para que tu não perca a tua estabilidade. E não sei por que eu tô falando isso, vai entrar em energia, não sei se vai fazer sentido ou não, mas aqui a gente tá com 4 de ouros na mesa e o cavaleiro de ouros aqui. Ou seja, tudo isso, o que tá em jogo é a tua estabilidade, a tua segurança. Certo? O cavaleiro de ouros por si só é uma tartaruga, né? Enquanto o cavaleiro de paus, aquele que é tudo para ontem, esse aqui não tem pressa, ele só quer solidez, ele quer construção. Entende? Então a gente o que tá em jogo é isso aqui. Eu não sei se é o que tu tá construindo, se é o que tu tá tendo como entendimento para ti como verdade, como justiça, se é o que tu tá construindo financeiramente, cada um é uma coisa, certo? Bom, o pendurado também, no bloqueio, né, no ponto de atenção, me faz pensar que tu não tá conseguindo enxergar as coisas com outra visão. Então,
de repente, com esse impulso todo que vem aqui, a tua única saída é a única saída, só que não existe uma única saída. Existem várias saídas, entende? Não existe uma verdade, nem duas verdades. Existem três verdades, né? A minha, a tua e a verdade do todo, né? Então, a gente meio que não consegue enxergar sob uma outra ótica. Isso aqui é perigoso também. Então, é uma carta de análise, de reflexão, e por isso que vocês não vão conseguir ter isso muito forte. Tá? Então, é interessante prestar atenção nisso. Quando for agir por impulso, para e reflete, analisa, observa, não faz nada. Entendeu? É aquilo que eu falei lá no início, né? Se não sabe o que fazer, a resposta já é não. É isso, tá? Basicamente isso. Vamos ver aqui o sentir, né, de Escorpião. Para variar, essas leituras de vocês são aquelas leituras, né, que eu adoro fazer. Adoro. Sentir, 10 de espadas. Olha, gente, nós temos 3 cartas de finalização na mesa de vocês. O mundo, a morte e o 10 de espadas. O sentir de vocês finaliza uma fase difícil, uma fase de sofrimento. A morte já está anunciando isso. E é alguma coisa que tu vem carregando há muito tempo, é alguma coisa que mexe, eu não sei, com as tuas estruturas, que mexe com a ordem, com a disciplina, com a liderança. Eu não sei o que pode ser, porém, é algo que não te faz bem. O meu cachorro hoje, ele tá enlouquecido. E aqui o sentir de vocês parece que fica mais aliviado, porque essa carta é uma carta que fala de renascimento, morte e vida, é o Escorpião basicamente, né? Nós já temos aqui o arcano de vocês na mesa, que é o arcano da morte, né? As profundezas, né? A gente vai morrer até o final lá, a última camada. Depois a gente renasce. Depois a gente vê como é que a gente faz para renascer. Mas eu vou sofrer tudo que eu tenho que sofrer aqui nesse negócio. Eu vou finalizar isso. Né? Então aqui o sentido de vocês, ele parece que ele alivia, né? Alivia, sai um peso aqui. Vamos clarificar isso aqui. Escorpião. Olha, os enamorados ou julgamento. Eu não sei se tu já deu chance, se tu já ai, ó, 8 de copas. Tô indo embora, não dá mais, já dei todas as chances possíveis e imagináveis. A criatura não se emendou, tá? Tô indo embora. Tchau. Fecha a porta. Aquele negócio, tá? E é isso aqui. Os enamorados e o julgamento. Tem uma finalização do teu sentir aqui que te deixa muito mais leve. Esse mês tu começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, tu começa a agir diferente, tu entende que tu não consegue mais e não pode mais agir da mesma forma, então tu começa a abrir uma visão para algo novo. E esse novo é um sentir novo. Coração leve aqui, depois de muito sofrimento. Tá? E aí nós temos mais uma carta de virada que é o julgamento. O julgamento é número 20. Todo 10 do tarô, ele dá uma viradinha. O julgamento é aquele negócio assim, ó, não tem mais o que fazer. Fim de linha, isso aqui não tem nem livre-arbítrio, o julgamento. Não tem mais o que fazer. Não tem escolha. Entendeu? Então aqui acaba isso, tá? Acaba. Bom, eu acho que é bom porque é um livramento, tá? Escorpião, vocês assim, olha, vocês são demais, sabia? Essa energia que eu vejo aqui é muito louca. Sabe que essa intensidade toda, não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas como eu acho que eu falei no vídeo anterior, o meu meio do céu é Escorpião, né? Então, sempre vai falar do meu talento, da minha carreira, da forma que as pessoas me enxergam nessa área. Vocês conseguem me enxergar desta forma de intensidade, de profundidade? Porque eu noto que enquanto eu não tiro aqui o último, sabe, a informação que eu posso chegar, né? Porque sempre dá para ir mais fundo, né?
Vocês bem sabem disso, mas parece que quando eu não consigo chegar até o final, eu não sossego, entendeu? E é isso. Eu tenho isso na minha profissão, na minhas carreiras. Tudo que eu vou fazer de trabalho, carreira, eu sempre fui muito intensa. Muito. Até porque eu sou capricorniana, né? Então o escorpião me ajuda muito, né? Aí junta, né? Porque eu gosto de trabalhar, né? A coisa que eu gosto é de trabalhar. A colheita. Aí, gente, eu tô falando, tá? Depois de tanta finalização, de tanta coisa difícil que vocês quebram aqui, viram chave, viram o game, a colheita chega. E aí eu falei, né? A justiça, ela vem pra trazer o que é de direito teu, de justo pra ti. As coisas começam a ficar muito mais equilibradas a partir de julho pra vocês, escorpião. Tá? Podem acreditar nisso. Deixa eu ver esse oráculo aqui. Se tu tá gostando dessa leitura, deixa teu like, te inscreva no canal. Os signos que mais interagem ganham leituras bônus. Estimo muito que vocês ganhem essas leituras na semana que vem. Então já deixa aí o like, certo? Quem quiser leitura particular comigo, aqui na descrição, bem aqui no título, tu clica ali, vai abrir uma baita de uma página. E ali tem vários links, tá? Para falar comigo sobre as leituras particulares. Todos os canais oficiais da Luar, tá? Tudo, tá? Cuidado com páginas fake. Lá no TikTok existe uma página, né, plagiando, né, os vídeos aqui do YouTube. Cuidado com isso, tá bom? Eu não tenho intermediários, não tenho assessores. Quem vai te atender sou eu, tá? No WhatsApp. Então, cuida com os golpes, tá bom? Ó, da mesma maneira que adquirimos um hábito, podemos esquecê-lo ou modificá-lo. Este processo exige disciplina, é preciso fazer diferente, de maneira consciente e sair da zona de conforto. Gente, quando eu falo zona de conforto aqui, o pessoal cai de pau em cima de mim. E não é que tu não tá fazendo nada. Tu só vai fazer algo diferente do que tu já tá acostumado a fazer. Isso é sair da zona de conforto, tá? Então, se eu faço uma maratona e, vamos supor, né, de 10 quilômetros, eu vou começar a fazer de 20, de 15, eu não vou sair da minha zona de conforto dos 10 quilômetros, não quer dizer que eu não tô correndo, entendeu? É isso. Então, aqui, os hábitos que foram criados em relação a isso tudo aqui, eles podem ser revistos, podem ser diferentes, maneira diferente de ver as coisas, e é o que o pendurado está fazendo aqui, né? Olha as coisas pelo ângulo diferente, não precisa ser tudo igual, a forma pode ser vista de uma forma, por um outro ângulo, tá? Eu vou abrir uma runa aqui para vocês agora, para o mês de vocês, e quem quiser acessar essa runa, eu vou deixar lá no canal do Telegram, que é a extensão aqui do nosso YouTube, né, onde eu boto alguns materiais extras das leituras. Então, agora eu vou deixar a runa para vocês. Ó, ela já caiu aqui, eu entendo que é isso aqui mesmo. E aqui vem Odala, tá? Ela é como se fosse um peixe. Ó, eu vou botar lá tá aqui o link aqui embaixo, tá? Essa runa, tu pode usar ela a teu favor esse mês aí, né? Ó, prosperidade, bens, família, lar, herança. Olha, gente, falando em herança, com a justiça e o imperador aqui, eu ouso a dizer que existe algumas questões de herança da justiça, alguns processos que podem andar esse mês, tá? Podem andar esse mês para algumas pessoas, não, claro que não vai ser para todas, né? Tá aqui, ó. Então essa runa Odal, né, é a pronúncia certa, né? Ela tem a proteção contra danos e bens materiais, né, bens imóveis, herança, favorece a aquisição do objetivo dos objetos de arte, atenção ao lar,
possibilidade de adquirir terras, então, sabe, a propriedade em si. Talvez aqui para algumas pessoas que estão em processo judicial aqui com coisas de propriedade de terra, enfim, tem muitos assuntos, né? Aqui na minha mesa às vezes chegam umas coisas que eu nem acredito que existe, né? Aí eu falo aqui, o pessoal acha que eu tô falando demais, mas se você soubesse o tanto de problema e de coisa que acontece que eu nem imaginava, é um absurdo, tá? Essa runa, deixa eu ver o que ela tem mais aqui. Ela tem alguma informação aqui. Ah, olha só, ela tá com a regência do As de Paus, que tá na mesa de vocês, no bloqueio. Olha aí. Tá? Proteção e prosperidade. Então, quem quiser esta runa aqui, eu vou deixar lá. O desenho é isso aqui. Como é proteção do lar, tu pode riscar isso na porta da tua casa, por exemplo. Entendeu? É desse formato dessa forma que a gente usa a runa. Tu pode ativar ela, né? Enfim, gente, tem isso aqui disponível para quem curte runas, tá? E aí vamos tirar uma mensagem final. Escorpião, olhe para você nesse instante e simplesmente agradeça por ser exatamente assim como é e por estar despertando para uma nova maneira de vibrar. Sua resiliência, fé e coragem estão levando à realização das suas manifestações. Não desanime agora, em breve você perceberá a importância de cada passo desta caminhada. Você está divinamente amparado e guiado pela espiritualidade. Algo grandioso se aproxima. Eu desejo que vocês tenham gostado muito dessa leitura. Eu desejo um excelente mês para vocês. Gratidão, meus queridos. Até mais.